Boa noite, igreja. Amém. Paz seja convosco. Amém. Vamos ler lá em João, capítulo 3, verso 17. Passado, né? Estamos alegres aqui com vocês, com a presença. Pastor Cabrão, estou com o seu irmão José. Bem-vindo. Obrigada. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Todos acharam? Quem não entendeu, presta atenção na leitura, né? Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Amém? Poder sentar. Veja bem, quando nós lemos essa palavra, Deus amou o mundo de tal maneira, pegou seu único filho e deu para o mundo, não para julgar, nem para condená-lo, mas para salvá-lo. Como nós olhamos a palavra salvar, é que ele salvou mais de tudo. Porque nós vemos que nós tínhamos perdido tudo com a queda do Adão. Perdemos tudo. Ficamos sem nada. Perdemos o poder muito grande do intelecto, que caiu para 7%, tem pessoas que é menos. E também capacidade de voar. Perdemos a saúde, perdemos a vida eterna, a comunhão com Deus, fomos banidos, separados, destituídos da glória, e o pecado de Adão passou a todos os homens, e a morte passou também a todos os homens. E quando nós falamos em morte, a queda de Adão trouxe 3 mortes para o ser humano. Morte espiritual, morte física, morte eterna. E nós vemos que, meu irmão, ninguém subia para o céu. Todo mundo descia para o inferno. Você vê que desde o primeiro homem que morreu, até o dia que Jesus desceu lá para fazer o transporte, todo ser humano descia para dentro do inferno. O diabo trancava no seio de Abraão, tinha a chave da morte do inferno em seu poder, porque o Adão lhe deu. E nós vemos que quando Jesus desce, ele dá o brado primeiro, vitória, né?
Depois ele entrega o Espírito para o Pai. A morte algema Jesus. Ela algema e desce com ele. Porque Jesus era homem nesse tempo. Então ela desce com ele algemado. Mas só que quando Jesus chega dentro do inferno, ele pisa na cabeça do diabo e toma a chave da morte do inferno nas mãos de Satanás. E ele prega para os espíritos desobedientes do dilúvio. E ele vai lá e abre a grade e fala para os irmãos do Velho Testamento que estavam esperando ele vir redimi-los. Aleluia, Jesus. Vocês estavam esperando, eu cheguei. Meu irmão, nós não sabemos uma autoridade tão grande que nós estamos na mão. Tem uma autoridade tão grande na nossa mão, na nossa vida. Nós precisamos atravessar a dimensão, meu irmão, atravessar as dimensões pela fé, apropriar daquilo que Jesus conquistou para nós, daquilo que Ele fez por nós. Nós não podemos ficar na esfera humana, nós não podemos ficar presos no conhecimento humano. Meu irmão, teologia é bom, sistema, a revelada nem se fala. Aprendemos com tantos homens de fé, homens que foram usados por Deus, Aleluia, Jesus. seus ensinos, mas nós precisamos do Espírito Santo. Tem gente que está muito acomodado no nosso tempo, tem esquecido do Espírito Santo, tem esquecido de buscar, tem esquecido de adorar a Deus. Cadê a comunhão? O que é comunhão? É ler palavra, orar, jejuar. Não, mas eu não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar. Jesus já fez tudo aí, então engano, Ele fez tudo. Salvou, não salvou? A Bíblia é bem clara. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ele não deu o seu Filho para julgar o mundo, mas não é para condená-lo, mas para salvá-lo. Salvou. Aleluia. Tudo, salvação começa em tudo. Em tudo que eu falei que Adão perdeu, veio a nossa salvação. A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus novamente, vida eterna, Aleluia, Jesus. vitória sobre as três mortes. Nós podemos passar pela morte física, mas nós nunca vamos morrer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Podemos muitas vezes até passar por uma doença, mas só que nós somos sarados. Ele já curou. E às vezes nós ficamos limitados naquilo que o ser humano fala, naquilo que a ciência fala, e esquecemos daquilo que Jesus fez. Esquecemos que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que faz ação, aleluia, é Ele que age em nosso benefício. Amém, Deus. Verdade, Senhor Jesus. Veja bem, quando ele fala verdadeiramente tomou sobre si toda a nossa dor, doença, enfermidade, carregou de nós, ele levou embora. Veja bem, hoje você dorme em Cristo, você não desce mais para o inferno, mas por quê? Porque ele pegou todos que estavam lá no Velho Testamento, transportou para o paraíso que está debaixo do trono de Deus, lá no terceiro céu. Não, mas não estão lá, estão dormindo. Meu irmão, espírito não dorme, espírito não morre. E a Bíblia diz assim: do pó fosse tomado, o pó tornará. E o espírito torna para Deus, ele torna para Deus, mas ele tem um lugar para ficar. E se ele não obedecer a Deus, ele vai descer para baixo, ele não vai subir. Então lá no paraíso. Mas tem umas teologias meio fora do cabo, meu irmão, que fala só asneira. Meu irmão querido, nós não podemos acreditar nessas coisas. O que a Bíblia fala? Jesus pregou para os espíritos desobedientes do dilúvio, onde estava dentro do inferno. Agora a Bíblia
Bíblia fala assim, que Paulo subiu ao terceiro céu lá no paraíso, viu coisas que são inefáveis falar para o homem. O João ainda falou, anunciou o sete provou que ele selou. O Paulo, a revelação foi tão grande que ele não pôde falar para os homens, e para ele não se ensoberbecer, ficar orgulhoso, o anjo do Satanás feriu ele nas fraquezas. Jesus fez tudo. Agora, o Pai, ele governou. No Velho Testamento, até a cruz. Quando o seu filho leva o sacrifício pleno, Jesus, ele já estava ressuscitado Deus. Ele ressuscitou Deus. Teve que gerar ele Deus novamente. Teve que juntar os três para fazer isso: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não era simplesmente ressuscitar o Jesus homem, mas ressuscitar o Jesus Deus. Aleluia a Deus, é assim. E isso é diferente. E quando ele leva o sangue, o sacrifício foi perfeito. O Pai entregou para Jesus o governo. Não é o Pai que governa mais, é Jesus que governa agora. O Pai entregou todo o julgamento na mão dele. E é Ele que está governando agora, até arrebatar a igreja e chegar lá e apresentar para o Pai, para os anjos. E depois que ele apresentar tudo, aí ele entrega o governo de volta para o Pai e submete a autoridade. Ele fala: não, para orar para o Pai, meu irmão. Você ora para quem você quiser. Pode orar para Jesus direto, pode pedir para o Espírito Santo direto, não interessa, os três é Deus. E cada um faz uma função. É um só Deus, mas em três pessoas. Os três formam Deus. Aleluia a Deus. E nós precisamos entender que o Espírito Santo está conosco. É Ele, aleluia, que está conosco. E nós precisamos entender que nós precisamos estar firmes com Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Mas por que não pode? Porque é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Ele é a fonte que nos mantém cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, é Jesus, Pai. Santo és tu, Senhor. Veja bem, o Bozo 8, quando foi embora para a glória, né? Morreu com 7 e tantos anos, nem sei a idade porque morreu. Velho. Ficou 2 anos deitado na cama porque não tinha força para ficar mais em pé. Mas um dia ele sentou na cama. Mas é engraçado, não saiu ferido. Ele ficou machucado. Não é que ele está doente, ele não está doente. É de velhice mesmo. Ele não aguentava mais ficar em pé, mas um dia ele senta. E aí ele começa a cantar corinho. Ele começa a cantar hino. E ele vai lá. E de repente ele começa a acenar: ô fulano, ciclana, beltrano, vai falando o nome dos irmãos que foi para a glória. Onde que essa teologia que fala que está lá no grupo? Cadê o Espírito está lá? Ele falou assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o que me resta receber é coroa que o justo juiz dará naquele dia. Nós estamos no bom combate. Nós estamos numa guerra, nós estamos guerreando contra a força do inferno, contra o império de Satanás. Nós precisamos saquear as almas que estão lá fora, mas eles precisam ver sinais do Deus vivo, e para isso acontecer, depende de nós. Aleluia a Deus, é Senhor Jesus. Quando eu falo que eu sou cristão, eu estou falando que eu sou o próprio Cristo aqui na terra. Não é o Cristo Deus, é o Cristo homem. Eu nunca foquei tanto no Cristo homem, a autoridade que ele tinha como homem. Glória a Deus, é assim. Irmão, nós temos que dar ordem para mudar as circunstâncias, dar ordem para mudar a direção, vamos mudar as coisas. Você não pode se acomodar. Aleluia! Quando Jesus fala assim: eu venci,
Porque quando João foi lá no final, Apocalipse, na ilha de Patmos, para morrer, ele ouviu uma voz por trás: sobe cá. E aí o João olha ele e diz: João era espírito, aí o João estava no espírito. Mas só que quando o João olha para ele, o rosto de Jesus era como o sol, tão forte que brilhava, mais forte que o sol, e os seus pés como um latão reluzente. O João não resistiu a ficar em pé diante dele, tombou por terra, caiu para o chão. Ele toca no João e diz: não temas, eu sou aquele que estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. Aleluia, Deus. Sim. E aqui na minha mão eu tenho a chave da morte e do inferno. É Deus. Mas por que nós estamos falando isso? Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos tudo que o Adão perdeu, Jesus de Nazaré devolveu para nós. Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Veja bem, todo mundo fala: não, mas Jesus era pobre, Jesus foi o homem mais rico no planeta Terra, mais rico. É Deus. Rico mesmo. Ele nasceu para ser rei, falando como homem, para ser rei, reinou. Aleluia. Ganhou presente dos magos de rei, ouro, incenso e mirra. Era rei. Como homem já era rei. Reinou em vida. Mas por que eu estou falando? Você precisa entender que a Bíblia diz assim, que nós já reinamos em vida com Jesus de Nazaré. Não é quando ele arrebatar nós e transformar nós em corpo de glória, nós ir lá para a cidade celestial, não. Reinamos em vida, e em vida estamos assentados com ele lá naquele trono. Qualquer reinar é dominar sobre a morte, sobre o inferno, sobre Lucifer, sobre as doenças, sobre as dores, sobre o pecado. Reinar não é que nós temos força, de nós mesmos nós não podemos fazer nada. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Você precisa voltar mais para o Senhor, olhar mais para Ele, buscar mais, orar, jejuar, ler palavra e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Aleluia, Deus. É Jesus. Santo, santo és tu, Senhor. Aí tem um monte de coisa que é inexplicável para a ciência, mas não tem explicação, porque é a operação milagrosa do Espírito Santo de Deus. É Ele que pode mudar a sua vida. Quando você olha para a águia, meu irmão, ela vive 40 anos, ela fica velha. Ela fica velha porque as unhas dela ficam todas gastas, perdeu as unhas, gastou, não consegue mais agarrar a presa. O bico dela tornou vermelho, está gasto também, não tem mais nada afiado. Ela envelheceu, as penas estão ralas, pouca pena, perdeu a força, ela não tem mais força. E o que espera a águia? A morte. Mas a águia não se dá por vencida. Ela sobe lá no alto e vai achar um penhasco bem alto. Quando ela acha esse penhasco bem alto, ela toma uma velocidade que dá para ela voar. Mesmo ela tendo pouca força, ela vai lá e vai de encontro com o rochedo. O que ela faz de encontro com o rochedo? Ela bate o bico dela no rochedo, 1, 2, 3, quantas vezes ela precisar, ela vai lá e volta, ela vai lá e volta, até que o bico dela estoura. Oração, às vezes a vitória não vem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas ela vem. A palavra diz: oração nunca fica sem resposta. Aleluia, Jesus. É assim. Aí a águia espera, veja bem a paciência, ela espera o bico nascer.
o umbigo nasce e cresce. E aí vem um novo umbigo afiado. E ela pega aquele umbigo, ela vai lá e arranca todas as unhas do umbigo. E aí ela espera as unhas nascer, a paciência, ela espera as unhas nascer, e com as unhas ela arranca todas as penas, ela fica pelada. É o terceiro processo, ela espera as penas nascer. Tem pelugem nova e vai nascendo. Quando as penas nascem, já não é mais aquela águia velha que estava à beira da morte. É uma águia jovem, uma águia forte. Agora ela tem unhas afiadas para agarrar a sua presa, ela tem bico para poder picar a sua presa, para comer novamente, ela tem penas novas e tem força e velocidade. E quando a águia vê uma tempestade, ela não se entrega para a tempestade, ela luta contra a tempestade, ela estufa o peito, ela fica com a sua cabeça ereta, e ela luta, ela batalha, ela bate as asas, ela luta contra até ela alcançar a nuvem. Por que ela quer alcançar a nuvem? Porque ela sabe que tem o sol da justiça esperando ela acima das nuvens, o sol. Nós somos a águia. Evangelho de João, o símbolo é águia. Foi escrito para a igreja. A igreja é uma nação santa, eleita, peculiar, exclusiva, propriedade santa. Aleluia! Do Deus vivo. Aleluia! Foi escrito os evangelhos para 4 nações, mas o João escreveu para a igreja. Nós somos águia. Nós temos que alcançar acima das nuvens, acima da tempestade, atravessar ela, porque tem um sol da justiça que brilha a nosso favor. Aleluia! Aleluia, Senhor Jesus. Sim, Deus. Ele salvou mais de tudo. Como eu disse, por que doença, dor, enfermidade? Porque a Bíblia fala tanto de enfermidade, dor, doença. Doença é aquela que vem assim, natural. Toma um choque térmico, trabalhou muito tempo dentro da água, né? Alguma coisa que está faltando no nosso corpo, uma vitamina, alguns nutrientes, né? Polivitamina, mineral, às vezes falta no corpo. E acontece de vir uma doença. Isso é doença. O que é enfermidade? Enfermidade é aquela que o cão manda para você. Alguém foi lá, pagou para alguém fazer, e o cão traz a doença. Mas não é doença, é enfermidade. Mas para onde que eu aprendi isso? O presidente da Donep só trabalha com homem rico. O presidente da Donep, conversando com ele, filho de judeu, estudou teologia católica, o pai dele converteu, converte ao evangelho, estuda. Eu falei, mas nenhuma teologia que eu estudei me ensinou isso. Quantos anos que eu estava orando e buscando? O que é a doença? O que é a enfermidade? E coisa de. Também não dá não, dicionário. Evangelho não dá nada. Não sabia nem aprender com ele. E nós temos que entender uma coisa, que cada um de nós, Deus, Ele entregou algo para nós, Ele deu para nós e confiou para nós. Se nós vamos entrar aí, nós vamos falar da Irina, nós vamos falar dos talentos, dos dons que Ele deu, que Ele confiou na nossa mão. Por que Ele dá dom? Para curar o corpo, para sarar, para ajustar o corpo. E o dom começa no apóstolo. Jesus quer que você não fique intimidado diante de doença, diante do cão, meu irmão.
Você tem que ser uma pessoa firme, Glória forte. a Deus. É, Jesus. Não importa que muitas vezes a sua fé vai para baixo ou que você bambeia a perna, mas o Espírito Santo está com você para te alavancar, para te sustentar. Ele está gemido e inexprimido. Amém, Deus. Você pode não ter o dom, mas o teu irmão tem. Ou a tua irmã. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas por que estamos falando? Porque nós precisamos entender o que Jesus fez, orar certo. Ele devolveu tudo que o primeiro Adão perdeu. Eu estava falando aqui, o que o primeiro Adão perdeu, meu irmão? Muita coisa. E por que o intelecto? Ele falou assim, quem quer sabedoria, peça para Deus que Ele dá liberalmente, não é? Ele está falando que o intelecto só tem, vai aumentar, só pedir, é só orar e pedir. Começar a pedir. A saúde. Mas por quê? Porque Ele deu. Ele devolveu para nós. A juventude eterna. Nós podemos envelhecer, podemos, mas não ficar velho. Eu não esqueço a comparação do doutor Peter Lewis, aqui de Campinas, falou. Ele é chinês, é doutor, há muitos anos está no Brasil. Você já viu o leão velho? Ele envelhece, mas ele não fica velho. Mas por quê? Porque você vai ver ele sempre caçando. Você vai ver ele sempre defendendo os seus filhotes. E ele morre desse jeito, caçando e lutando. E muitas vezes você olha a idade cronológica, você esquece do que o Cristo fez. Aleluia a Deus. É assim. Idade cronológica é uma coisa. A idade cronológica é aquela que você tem lá no seu RG. Não é olhar para ele e fala assim, nossa, eu estou ficando velho. Meu irmão, não fala isso. Velho é o diabo. A sua idade, nós acertamos o nome, sentido, esqueci. O doutor Deus que falou. Ela pode ser 20, 30 ou 40 anos a menos do que a sua idade cronológica. Pode. Aí você fala, não, mas não tem tempo. Ele pode fazer, faz. O irmão, você vê, a irmã já foi embora, mas o missionário da Betel já foi para a glória. Mas a gente conheceu ela, a família dela, muitos anos atrás. Eu nem era evangélico quando eles chegaram. Mas ela contava um testemunho da missionária Zoraite, onde ela frequentava. O irmão ficou com o pulmão doente, o médico cortou o pulmão, deixou o irmão só com ele. Aí ela foi lá e falou, igreja, vamos orar que Jesus vai dar um pulmão novo para o irmão. Aleluia. E passou a orar. O mesmo médico que cortou o pulmão. O irmão voltou lá, o médico disse, mas rapaz, o que foi que aconteceu? Eu cortei o seu pulmão, deixei você com um só, mas você está com 2 pulmões. Aleluia a Deus. Aleluia. Eu falo assim, mas por que você precisa do Espírito Santo? Você depende do Espírito Santo. Meu irmão, o problema do Brasil é que os pastores estão muito soberbos. Precisa ser simples. Jesus era assim. Jesus era humilde. Não é a teologia, meu irmão. Teologia é só conhecimento. Quando nós falamos revelado, nós estamos falando da revelação.
E para essa palavra revelada, nós precisamos do Espírito Santo. Você vê bem, como é que Deus opera dessa forma? Opera. E o problema é que tem pastor no nosso dia que não acredita. É a mesma coisa, o pastor lá falar que a moça levava o óleo. Eu falei, vou orar só no dela. A mãe dele começou a melhorar. Pastor, falou, sua mãe, estava usando o boleto? Cadê o conhecimento da palavra de Deus? Você lê meu filho da irmã Cidinho? Nós estávamos conversando lá. Aí quando a doença dele é degenerativa, né? Para você entender o que é essa doença, é só você ir lá e assistir o filme O Óleo de Lourenço. Meu irmão, aí você vai entender o que é essa doença. Eu esqueci o nome dela. Ela é científica, esquisita. Vamos falar meio duro de falar, está entendendo? Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que é degenerativo? 2 anos. Falou para nós assim, você vai ver seu filho na cama, ele vai virar gelativo. Mas graças a Deus eu sou homem de Deus. Sou homem de Deus. Deus me deu bom, para engrandecer, para curar o corpo. Aleluia, Jesus. E a irmã seguinte, e tudo que Deus usou, eu começou a falar 5 anos antes, até aconteceu, o menino estava com 7 anos. Eu já tenho 20 anos. Aí, meu irmão, o doutor Renato mandou para a doutora aqui, eu esqueci o nome dela, ela é especialista em região. Por quê? Porque a irmã Cidinha, Deus falou que ia levar ela lá para outro ministério, falou, vou vir para Rio do Rei, Deus falou na minha boca, não, ela pensou, né? Não é para cá não, vou levar você para o lugar. Esqueci o nome da igreja famosa aqui também, o pastor estava aqui, aí acabou levando para Campinas. E o menino, ela veio chorando porque descobriu a doença lá no Unicamp. Deus fala, quando chegar no último lugar e falar que não tem jeito, aí eu começo a minha história. Eu vou Aleluia, Deus. ciência. Eu vou mostrar que eu sou Deus e sou dono do universo. Meu irmão, ela chegou aqui chorando, terminou, ela pregou. Congresso das irmãs, ela está na avenida, ela prega, desce me chorando. E Deus, eu já cumprimento ela, Deus fala, porque choras, mulher? Não sou eu, Senhor teu Deus, eu não te avisei de antemão, pois eu estou cortando a árvore velha e estou trazendo rebento novo, aonde não tinha carne tocando carne, músculo, o osso tocando osso e nervo tocando nervo. Pois a doutora chamou, vem cá, quem é que fez cirurgia desse menino? Ninguém, doutora, a senhora é a única especialista. Não, vem cá, ó, tá vendo aqui, ó? Eu nunca vi uma cirurgia perfeita dessa, aonde não tinha carne, foi carne, músculo foi músculo, nervo foi nervo, e aonde não tinha osso foi osso. Agora você pensa bem, o menino era para morrer, como campo, ficou tudo partando mesmo. Tem osso, porque o osso também come tudo, só fica a pele. Está lá o menino. Mas tem que fazer o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém, Pai. Sim, Jesus. Amém. É Deus. Só Deus, Jesus. Você é importante para Deus. E tem gente que acha que não. Você é especial para Ele. Aleluia, Deus. Ele se importa com você. Ele tem ouvido as tuas orações, a tua lágrima, o teu choro, o vendaval que tem soprado ao contrário. Ele quer mudar toda a circunstância, porque Ele tem visto, Ele tem ouvido, e Ele sempre vai agir o que eu falei. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está aqui. Nós vamos orar por você. Usa a sua fé. E eu tenho fé. É só você acreditar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pois Deus é Deus de milagre. E Ele está aqui nesta noite para operar milagre.
E tem muitas vidas que já é milagre vivo do Senhor. E Ele vai continuar fazendo milagre. Você, hoje é a arca que carrega o Espírito Santo. Ele está aí, assentado dentro de você. Olha bem, agora é a hora mesmo. Está me ajudando.